E aí, boa tarde! Caramba, que isso, hein? Que é isso, onda dura? Coisa linda. Quem tá feliz aí? Show de bola, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Seguinte, quem aí já leu a Bíblia em aplicativo de celular? Levanta a mão. Tem um aplicativo que quando eu leio, às vezes eu coloco o play ali o homenzinho lendo, e eu acelero a velocidade. Quem fez isso já? Revela aí. Dá para entender, eu acelero a velocidade ali para o cara falar mais rápido que ele tem que falar, né, a leitura. E vai ser mais ou menos assim comigo hoje, porque o nosso tempo está curto, amém? Então vem comigo que eu vou aumentar aqui a velocidade, eu quero que você bote o cinto, porque Jesus vai pegar a gente de jeito e vai fazer muito mais do que Ele já está fazendo neste lugar, amém? Quem vem comigo aí? Quem vem comigo aí? Então vamos junto, abre a tua Bíblia lá em Atos, capítulo 8, versículo 26, seja rápido e abra em Atos capítulo 8, versículo 26. Olha só o que diz: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem, Filipe, e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Repete comigo: o Senhor entende o que está lendo? Vira para a pessoa do seu lado e diz: entendes o que está lendo? Então, vamos lá. Então, ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Agora corre comigo lá para o 36, vamos lá, rapidão. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim ele deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram as águas e Filipe o batizou. Quando saíram das águas, o Espírito Santo do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Vamos parar por aqui. Vamos entender o que estava acontecendo? Um homem, eunuco, de um reinado, estava lendo na sua carruagem, ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus, e ele estava lendo o profeta Isaías. Então a gente agora tem o primeiro princípio. Aquele homem estava lendo algo, mas não entendia nada. Aquele homem estava lendo as escrituras, lendo algo que é a revelação de Deus, a palavra de Deus, mas ele não conseguia compreender. Nem sempre aquilo que lemos nós conseguimos compreender. Então, um anjo do Senhor envia Filipe. Ele fala: Filipe, você precisa ir lá, porque existe um homem que quer me conhecer, que quer me adorar, e eu quero que você eduque ele. Eu quero que você ensine ele. Eu quero que você traga revelação para ele. O Senhor tem nos chamado para revelar a sua verdade. E a revelação vem através da educação. Filipe educou, Filipe ensinou aquele cara e trouxe revelação. Educação é um meio de revelação de Deus para nós, você crê nisso? Educação é um meio de Deus trazer a verdade para nós através daqueles que foram chamados para educar. Educação não é o fim. Educação é o meio pelo qual nós conhecemos a verdade. E Jesus nos comissionou, como disse André anteriormente, nos comissionou para levar revelação.
levar revelação. Vamos comigo agora lá para Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Olha só. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Repete comigo: Deus se manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Sabe o que Paulo está falando aqui? Que de uma forma ou de outra, Deus se revela ao homem. E os homens são indesculpáveis. A educação, ela funciona como se você estivesse num quarto escuro e vem alguém e acende um interruptor desse quarto. Tá, o que acontece? Te é revelado tudo o que está nesse quarto. Sabe, Jesus ele diz uma frase: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz que revela a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. E Deus tem nos chamado para essa revelação, para levar essa revelação. Nós precisamos educar. Sabe por quê? Porque educar não é informar as pessoas. Educar é revelar a verdade. Educação é um compromisso daqueles que querem revelar a verdade para as pessoas. Paulo fala mais à frente, no versículo 21. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o seu coração insensato se obscureceu. Paulo fala que Deus se revelou por meio das coisas criadas. Ou seja, quando nós estudamos as coisas criadas, quando nós estudamos a química, quando nós estudamos a biologia, quando nós estudamos a física, nós estudamos a criação, que é revelação de Deus para todos nós. Mas Paulo fala que o coração do homem, os pensamentos do homem, se perverteram e se tornaram fúteis. E na educação, no curso da educação, lá atrás, a educação nasce com a teologia revelando a verdade de todas as coisas. Porém, o homem, com seus pensamentos fúteis, traz para o meio da educação algo chamado humanismo. Tiram Deus do centro como revelação da verdade e colocam o homem no centro como Deus. E isso deturpa completamente a educação. Aquilo que era para ser revelação se tornou informação inútil. Aquilo que era para revelar a Deus levou o homem para o centro da educação e começou a engrandecer o homem ao invés de encontrar o Criador. A educação perde o rumo, e isso acontece lá na Idade Média. Porém, teve um homem, e eu quero te trazer a importância e a verdade de que a educação é revelação de Deus e não de informações. Um homem chamado João Calvino. Ele olha para aquilo e se sente comissionado no seu tempo, século XVI. Comissionado para quê? Para resgatar o valor da educação. Ele fala o seguinte: está tudo errado. Educação é para revelar a Deus e não informar o homem. E ele cria um método de educação, onde Deus é revelado como verdade. E ele funda uma academia chamada Academia de Genebra. E esse método se espalha por toda a Europa. Calvino, ele decide que a educação, ele recebe de Deus a missão, o propósito de que a educação deve ser transformadora. A educação deve formar cidadãos comprometidos com a sociedade.
influentes em todas as suas esferas, e de que isso não viria através de informação, viria através de revelação. Sabe por quê? Porque quando Deus faz o homem, Ele dá um propósito para o homem. Ele não dá apenas a existência. Todos nós temos propósito, e não apenas sobreviver neste lugar. Então, Calvino tem essa missão. A missão de revelar a todos os homens qual é o seu propósito. E ele começa a trazer a revelação através do seu método de educação. É muito verdade quando a gente olha para Oséias, capítulo 4, versículo 6, ele fala: o meu povo padece por falta de conhecimento. O meu povo padece porque não tem revelação. O meu povo não sabe me adorar, porque ao invés de revelação, recebe informação. Aquele homem, aquele eunuco, através da revelação que recebe, por meio de Filipe, ele recebe a vida. Ele recebe a vida eterna. Ele nasce de novo no batismo. Para vocês terem ideia de quanto é importante o nosso engajamento, o nosso compromisso com a educação. Uma educação que revela e que não informa apenas. E aí, a Academia de Genebra se espalha para a Escócia, Holanda, Inglaterra, França, Suíça, Suécia. Países do norte da Europa, onde o movimento protestante é aceito. Aonde existe portas abertas para o movimento protestante. Porque com o Império Romano, o sul da Europa permanece com a sua teologia católica, apostólica, romana, e a educação permanece de uma forma jesuíta, apenas para o clero. Mas João Calvino fala, não, a educação tem que ir para todos. Todos precisam ler a palavra de Deus. Todos precisam receber revelação. E olha só que interessante. Existem notícias, se você for procurar, que a Holanda e a Suécia estão fechando prisões. Você sabia? Esses países que foram culturizados, educados através de uma revelação, através do método de educação que João Calvino funda na Academia de Genebra, eles são culturizados e hoje estão fechando prisões por falta de prisioneiros. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que a revelação muda tudo? A revelação nesses lugares mudou a cultura desse lugar. A revelação da verdade nesses lugares mudou o comportamento, porque as pessoas agora sabem por que estão aqui. Descobriram, assim como aquele eunuco, que vivem para adorar a Deus e cumprir o seu propósito, e não apenas existir e satisfazer os desejos da carne. Me preocupa a educação brasileira na mão do Estado. Me preocupa. Assim como disse a pastora Larissa, trouxe um panorama para nós da problemática. Por quê? Nós não podemos chegar... Quero saber os professores que estão aqui, educadores. Você não pode chegar no Estado e doutrinar com os princípios cristãos dentro de sala de aula. Você não pode. Isso é contra a Constituição. Você sabia disso? Você não pode falar abertamente de Jesus. Isso não é liberdade de expressão. Você tem liberdade de ensino da matéria que você ensina. E a pergunta é, qual é a doutrinação que está acontecendo dentro das nossas escolas públicas? Porque essa doutrinação também é inconstitucional. E você que se depara com uma doutrinação, você precisa se posicionar. Você sabia que o primeiro processo contra uma doutrinação de marxismo cultural aconteceu há 2 anos atrás, em 2016, através de uma menina, que ela fazia mestrado, e a professora dela estava impedindo ela por causa dos princípios que ela seguia. E ela abriu um processo. Isso é se posicionar e falar assim, ei, eu tenho direitos.
E o meu direito é não ser doutrinado dentro de uma escola pública. Se nós começarmos a nos posicionarmos e conhecer, lembra? Meu povo padece por quê? Por falta de conhecimento. Nós padecemos muitas vezes por não conhecermos a nossa legislação, os nossos direitos. Ponto. Padecemos. Mas, Alex, como levar a revelação da verdade de Deus se eu não posso falar de Jesus? Existe algo na teologia que se diz revelação natural. Diz para mim, revelação natural. Revelação natural é aquilo que Paulo acabou de falar aqui para nós em Romanos. Deus se revela através da sua natureza criada. Então, quando você leciona, quando você educa, quando você ensina essas coisas, o que coisas? As coisas criadas, as leis da química, da física, da biologia. Quando você ensina o corpo humano, se você faz isso com fé e crê que o nosso Senhor se revela dessa forma a nós, que é o que Ele diz na sua palavra, você desperta em alguém algo. Você desperta na pessoa algo dizendo, uau, como pode isso tudo existir? Como pode o universo ser assim tão grande? Como pode ter tantas estrelas assim no céu? Eu quero encerrar, preciso encerrar aqui. Até porque o tempo acabou. Eu recebi uma mensagem de uma menina da Onda. Ela falou assim para mim, pastor, meu namorado, ele faz engenharia numa escola do estado. E ele é ateu, porque, enfim, quanto mais ele estuda, mais ele se percebe longe de Deus e que não existe Deus. Eu queria muito que você conversasse com ele. Eu falei, uau, legal, missão bacana. Ah, você também é engenheiro, e aí, enfim, se entendem. E aí eu marquei de conversar com aquele rapaz. Eu me encontrei com ele para tomar um café, e aí eu comecei a conversar, eu falei, cara, e aí, o que você faz, tal, e o que você estuda, enfim. E aí ele começou a contar da vida dele, e ele entrou nesse papo de física, de engenharia, química, e ele fala que através do estudo, através da razão, ele não conseguia encontrar a Deus. E eu comecei a fazer uma pergunta para ele assim, quem criou as leis que regem a nossa sociedade brasileira hoje? Bom, foram as autoridades lá de 1988, enfim, Constituição Brasileira. Eles fizeram um concílio e decidiram escrever as leis. Ok. Agora me diz, quem escreveu as leis da física? Quem escreveu as leis da química? Quem escreveu as leis que equilibram esse mundo e faz a natureza acontecer? E ele travou. Eu não acredito em coincidência, cara. Existe um legislador do universo. E esse nome é Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele escreve as leis que nos trazem a sobrevivência humana neste lugar, cara. Você respira porque Ele escreveu as leis. E eu digo mais, cara. Quando esse Deus está no ambiente, não são mais as leis que mandam. É Ele quem manda. Não é mais o natural que acontece, é o sobrenatural que acontece, porque quando Deus está num lugar, Ele é a lei, Ele é quem manda, Ele é quem faz as coisas acontecer. É por isso que pessoas caem inconsciente, é por isso que pessoas choram incontroladas, porque não existem mais leis da biologia, não existem mais leis da física, existe apenas a lei de Deus e a vontade dEle que impera naquele lugar. Quero que você dê uma salva de palmas, porque Ele é o nosso legislador, é Ele quem manda, Ele é o dono da bola. Sabe o que aconteceu, cara? Dias depois ele me manda uma mensagem, pastor. Cara, eu não sei o que está acontecendo comigo. Cara, eu estou começando a sentir umas coisas diferentes no meu coração. Muito obrigado por aquela conversa, cara. Meus olhos começaram a se abrir. E eu respondi assim, é o Espírito Santo
falando com você. E eu tive o prazer de encontrar esse cara num evento do Metanoia, o evento de batismo aqui da Onda, para o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nós fomos chamados para revelar a verdade através do ensino. A nossa comissão é ir e ensinar, batizar e ensinar, batizar e revelar. Quem enviou Filipe foi o Senhor, e quem envia você é o Senhor. O Senhor te envia para revelar a verdade às pessoas, sejam pela uma revelação natural, num ambiente que você não pode se manifestar, um ambiente que você não pode declarar os seus princípios e as suas convicções, ou um ambiente onde você pode falar abertamente e revelar a verdade específica, a revelação específica, Cristo na cruz, trazendo vida para todos nós. Amém? Quantos aqui creem nisso? Eu queria chamar você que é educador, você que de alguma forma tem trabalhado na educação, nessa esfera, a esfera de ensinar, sejam crianças, adolescentes, sejam bebês, sejam adultos, velhos, seja uma educação formal ou uma educação informal. Eu queria chamar você aqui na frente para a gente estar orando. Fique de pé no seu lugar, todos. Fique de pé no seu lugar. E você que está revelando a verdade de Deus, vem aqui para a gente estar orando junto. Se você é educador, se você é discipulador, porque o discipulador também ensina a verdade, ensina o caminho e ensina a vida. Se você... Não vai caber. Então você, discipulador, vai ser abençoado no seu lugar. Não vai caber. Quem é discipulador aqui? Levanta a mão. Eu queria que todos levantassem a mão. Porque todos receberam esse chamado, amém? Olha aqui para mim. Você que é dessa esfera, da esfera da educação, eu queria dizer algo para você. Creia que aquilo que você ensina é a revelação da verdade de Deus. O meu desejo é que você, quando ensinar matemática, que você creia no fundo do seu coração que você está revelando a criação de Deus, que você está vendo Deus se revelar para aquelas pessoas. Ensine com essa fé. Ensine com essa fé. Feche seus olhos. Quero chamar todos vocês a estarem orando também. Estenda suas mãos, vamos orar. Jesus, nós desejamos, ó Pai, nesse tempo, que o Senhor dê coragem, que o Senhor dê ousadia a todos esses educadores. Que aqui, Senhor Jesus, existam reformadores da educação do Brasil. Que aqui estejam, ó Pai, reitores, coordenadores, homens e mulheres que irão abrir escolas e irão revelar a verdade. Homens e mulheres que irão revelar propósito e não apenas informar. Que aqui, Senhor Jesus, estejam homens e mulheres comprometidos, assim como foi Filipe, assim como foi João Calvino e assim como foi muitos outros, que reformaram, revolucionaram a educação. Que hoje exista, Pai, um comprometimento em nós, em reformar a educação no nosso país. Que a partir daqui, Senhor Jesus, a gente possa ver muitas e muitas crianças chegando ao conhecimento da verdade, através da nossa educação, através da educação brasileira. Senhor, guarda a vida deles, ó Pai, capacita eles, Senhor Jesus, para enfrentarem a batalha, se prostrarem, se comportarem, e permanecerem nesse fronte, nessa guerra, que não é contra a carne, nem homens, nem sangue, mas contra potestades e principados. Nós declaramos, eis-nos aqui, nós queremos revelar a Tua verdade, no nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas a Ele, adore a Ele no seu lugar, dê uma salva de palmas, estamos juntos, Deus abençoe, valeu.